Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio final do segundo trimestre do nosso primeiro ano. O episódio de número 25, publicado em 29 de junho de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje, como costumamos fazer no último episódio de cada trimestre, é responder às suas dúvidas, as dúvidas do nosso ouvinte. Nós recebemos perguntas pelo nosso e-mail oi@cpenneagram.com. CP de Chestnut Paes, Enneagram com 2 N's e sem o A no final, .com, sem o BR. E também no nosso grupo de WhatsApp, do qual você pode pedir para ser incluído, e basta entrar no nosso site, cpenneagram.com, para solicitar isso. Lá nós temos uma comunidade ativa de pessoas que compartilham experiências, perguntas, e recebemos muitas perguntas dos membros desse grupo para poder fazer este episódio. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar a responder as suas perguntas. E a grande maioria das perguntas tem a ver com tipos específicos do Enneagrama ou com subtipos específicos ou também na questão dos instintos dominantes. Então, vamos primeiro abordar as perguntas referentes aos tipos específicos. Primeiro, uma pergunta da Cecília. Ao fim, ouço falar alguém que o 6 autopreservação pode se confundir com o 2. Seria com o 2 autopreservação? Porque essa é a minha eterna dúvida para terminar de me identificar. Cecília, muito comum essa dúvida, tá? Entre o 6 e o 2. Eles são tipos parecidos e, de fato, como você relata, por conta dos dois subtipos autopreservação. O 6 autopreservação e o 2 autopreservação. Por quê? Porque o 6 autopreservação, ele desenvolve uma estratégia que é de defesa, de ser simpático, caloroso, afetuoso e amistoso. E aí ele se parece com o tipo 2 nessa, como eu estou dizendo, aparência externa. E, no entanto, a motivação por detrás é usar essa simpatia para desarmar a outra pessoa de quem eu tenho medo, né? Portanto, é o medo que é a motivação por detrás. E no Enneagrama a gente sempre tem que ver mais a motivação do que o comportamento, tá? E ele ainda é muito fóbico de tirar o time de campo quando tem medos e tudo mais. E o 2 autopreservação também tira o time de campo, mas não é tanto em relação ao medo. É um pouco mais a questão da desconfiança só, que existe também muito forte no 6, mas no 2 não tem tanto medo. E o 2 autopreservação é o contratipo do 2. Então, na prática, o instinto dominante, a autopreservação no 2, gerando esse subtipo, faz ele ter características quase que opostas, algumas, não todas, ao 2 padrão, que é mais descrito nos livros e que a gente estereotipa, infelizmente, um pouco mais, que tem mais a ver com o 2 social e o 2 sexual. Então, a ideia aqui é a gente poder discernir de acordo com a motivação. No 2 é o orgulho. Então, internamente, ele se sente ou superior ou inferior, porque tem a inflação e a deflação, né, interior de se achar importante e, de repente, se achar desimportante, mas porque eu achava que merecia antes. Então, o 2, ele tem muita dificuldade também de, ao oferecer ajuda pelo outro, o outro negar. Embora o 2 autopreservação também seja o que tem maior dualidade entre oferecer ajuda e também não querer oferecer ajuda, querer ficar mais na dele, tá? E tem que ver o quanto um é mental, quanto o outro é emocional, né? Mental 6 e emocional o 2. Espero que tenha ajudado e não confundido mais, tá? Continua aí na sua observação.
A Yasmin pergunta: o tipo 1 e o tipo 2 podem se parecer, né? E como diferenciá-los? Então, Yasmin, sim, eles podem se parecer, embora não seja uma dúvida tão frequente quanto essa entre o 2 e o 6. Então, como é que eles se parecem, como é que eles são diferentes? Eles se parecem porque o 2 às vezes, tem um traço perfeccionista. Ele também tem uma coisa crítica interiormente, né? Ele pode ser autocrítico também. E o 1, ele pode ser alguém voltado mais ao outro, dependendo do subtipo, ou até de ter proatividade nisso de fazer pelo outro. Mas quais são algumas diferenças? Primeiro que o 1 é instintivo e o 2 é emocional. Então você tem que ver o quanto que, por exemplo, é muito fácil para um entrar em ação e passar por cima até de emoções por conta das sensações, enquanto para o 2 é emoção e emoção depois e emoção depois e depois instinto, tá? A outra diferença é que o 1 é autocrítico, o 2 pode ser também, mas o 2 tende a ser menos crítico do outro do que o tipo 1. E, no fundo, se você conhecer várias pessoas do 1, você vai ver que o 1 é bem mais autocrítico também do que o 2, tá? Embora o 2 se identifique com isso de ser autocrítico de vez em quando. É uma questão de dose, de frequência. Outra diferença é que o 1, ao fazer pelo outro, ele está tentando corrigir o outro, né? Enquanto o 2, ele quer só se tornar bem importante para o outro. Então, o 2 tem essa característica de precisar muito mais do que o 1 de aprovação e de reconhecimento. Espero ter ajudado. Outra pergunta sobre os tipos. A Li, tudo bem, Li? Então, ela pergunta assim: me identifico com o 4 social, mas falo bem em público, sou super despachada, porém, outras questões eu tenho do 4 social, como, por exemplo, a ideia do forasteiro, do patinho feio, de chegar num grupo onde não conheço ninguém e me sentir inferior. Somente a timidez e a vergonha que não batem mesmo. Então, Li, olha, acho que no seu caso deve existir uma sequência instintiva que é ou o social dominante e o sexual segundo, ou o sexual primeiro e o social segundo. E aí, com o segundo, seja qual for, um pouco mais próximo do primeiro. Tendo, portanto, aí você que tem que avaliar, muito mais provavelmente, o autopreservação como último, ou como a gente diz, o instinto reprimido. Né? Então, isso pode gerar esse paradoxo da pessoa do tipo 4, com social e sexual próximos, ser um pouco mais despachada, de falar as coisas, e, ao mesmo tempo, ter traços de muita dúvida interior e tudo mais. É importante aqui, quero deixar isso bem claro, você não achar que é social dominante só por conta de um estereótipo de que o instinto social tem que ser muito sociável, tá? Inclusive, o menos sociável dos 4 tende a ser o social, tá? Porque ele quer muito isso, mas ele sente que não é capaz. Então, é importante você ver as descrições dos subtipos que a gente faz lá na CPI, né? Com vídeos no nosso CPI online, caso você seja membro, ou lendo um pouco mais o nosso livro, né? O Guia Prático do Eneagrama, ou também o livro da Bi, minha sócia, que é o Eneagrama Completo, lendo as descrições dos subtipos e não ficando presa às descrições mais genéricas e não muito precisas dos 3 instintos. Lembrando que o subtipo é um instinto dominante, mas mesclado com a paixão do tipo, o vício emocional de cada tipo. Então, o instinto dominante muda a forma como ele aparece, dependendo do tipo que a gente estiver falando, um entre os 9, né? Um tipo entre os 9 possíveis. Agora, olha, o 4 social, quando o social é dominante, ele tende a ser mais tímido, um pouco mais assim, de se sentir realmente patinho feio, né? Isso você tem. Mas não tem esse traço aí de vergonha, mas é muito forte, em geral, a vergonha do social. Então, acho legal você ficar em dúvida,
tá? E eu diria que uma forma de você diferenciar, ou duas formas, é você ver o quanto você é competitiva. Se você for sexual dominante, você será muito mais competitivo. E aqui eu me refiro ao 4. 4 sexual é dos mais competitivos do Enneagrama, se não o mais. E se você quiser analisar outra diferença aqui, é você ver que o 4 social ele tem mais assim de origem no início, ou primeira reação, essa coisa de inferioridade. Mas o 4 sexual tem muitas vezes como primeira reação, ou no início, antes de você fazer trabalho interior, e eu sei que você faz no seu caso, tem mais a coisa da superioridade. Então a pergunta aí é, de início, você tem mais superioridade ou inferioridade? E aí depois vem o oposto. Para o 4 sexual, depois vem a inferioridade, e para o social, depois vem a superioridade. Então, como era antes? Sempre é importante se perguntar. E aí você tem outras perguntas que eu me refiro a elas depois, tá? A Nice pergunta, em relação ao tipo 1, você pode, por favor, falar sobre o não controle? Como exercício de autodesenvolvimento, né, Nice? Sendo o 1 sexual mais explosivo dos 1s, e pode até se confundir com o 8, como ele pode usar os seus dons de 1, a disciplina, a noção das regras, para seu crescimento e dos que o rodeiam, sem a agressividade? Então, a agressividade vem do instinto e vem de uma necessidade que ele sente, um desejo instintivo de corrigir o outro. Então, uma das formas de lidar com isso é você se esforçar para ver todas as qualidades da outra pessoa e falar até em voz alta para você mesmo e para as outras pessoas sobre essas qualidades. Isso ajuda muito o sexual tirar aquela ênfase excessiva naquilo que o outro está errando ou que ele tem que melhorar, né? Isso ajuda muito o sexual. Mas o não controle aqui tem a ver realmente com não controlar o outro. Então, outra dica é o sexual se permitir ser liderado pela outra pessoa, se deixar levar pelo outro. E não só querer ditar o ritmo e as coisas. Aí você trabalha com o não controle, tá? Uma outra pergunta da Nice. No podcast do tipo 1, você mencionou a confusão que há entre conhecimento e aprimoramento, e que alguns uns tornam-se mais críticos na tentativa de manterem o autocontrole. Pode discorrer um pouco sobre isso? É assim, ó, tudo que é autoaprimoramento para o tipo 1 não é uma boa ideia. E não leva a uma coisa de real desenvolvimento, nem psicológico, nem espiritual. O trabalho de crescimento de quem é tipo 1 é o de deixar de se autocontrolar, né? E de se autoaprimorar. A gente até brinca que o 1 tem que piorar, tá? Não melhorar. Isso porque as duas flechas dele, que são caminhos mais potentes de crescimento, são o 7 e o 4, que são mais assim fora da caixinha, tá? Então, o 1 precisa parar de se autoaprimorar. Então, descobrindo que é 1, às vezes os 1s vão por um caminho que não é o ideal, de tentar ser menos críticos com os outros, se esforçar para ser menos autocrítico, para tentar fazer um lazer, mas aí de uma maneira muito programada e disciplinada. Então, não é muito por aí. A dica mais promissora para quem é 1 ele se tornar um pouco mais assim quebrador de regras, alguém um pouco mais de ruptura com os padrões, né? E no início vai ser difícil, mas depois você vai ver que o 1 vai gostar de fazer isso, né? Então, o lado de mais autodesenvolvimento vem por aí, ao invés de praticar o autocontrole. Então, aqui vamos prosseguir com algumas perguntas referentes aos instintos ou aos subtipos, que foi as perguntas campeãs aqui, a grande maioria das perguntas.
né? Então, a Jennifer, que nos enviou a pergunta pelo Instagram, gostaria de entender mais como funciona o 4, autopreservação dominante e sexual reprimido. Olha, Jennifer, esse 4 específico, com essa sequência instintiva específica, ele tende a ser muito resiliente em relação à dor, em relação, por exemplo, a trabalho e esforço. Ele faz esforço de uma maneira impressionante, o que pode gerar muitos resultados na vida, mas ao mesmo tempo isso é muito excessivo. E ele tem que observar o quanto esses esforços são realmente de carregar o piano excessivamente, sozinho, muito mais do que os outros ao redor, num traço que é sim masoquista e que vai muito além do que deveria na questão até de cuidar de si mesmo. E aí vem o paradoxo: o autopreservação do 4 pode fazer coisas que são arriscadas até para ele mesmo, tanto em questão de saúde quanto em riscos em geral na vida. Agora, ele tem esse impulso de se arriscar, e até de uma maneira perigosa mesmo, ou até masoquista, é, sem ser tão intenso quanto outros 4. Porque o instinto sexual sendo reprimido faz a pessoa ser menos intensa. Então ela faz essas coisas um pouco mais sem que o outro perceba. Tá? E uma outra coisa é que esse 4 não é tão competitivo ou tão assim de rivalizar de uma maneira tão frontal com as demais pessoas. Ele se compara tanto quanto qualquer 4, mas é mais uma experiência íntima mesmo de se comparar e aí fazer muito mais. E ele é um pouco menos direto, franco, embora, como em todo 4, ele seja mais autêntico. Essas são algumas ideias aqui de como ver aí esses traços 4 dessa sequência instintiva do autopreservação dominante e o sexual reprimido. Bate para você na tua experiência, Jennifer? A Denise, que nos mandou uma pergunta pelo grupo do WhatsApp, falou assim: gostaria de mais informações sobre as diferenças entre os instintos das pessoas do mesmo tipo, porque muda muito a personalidade dependendo da ordem do instinto dominante. De fato, Denise, viu? Muda demais. Então não adianta ver só os 9 perfis. A gente tem que ver os 27 subtipos. E a gente precisa ver também lá, quando sofisticar um pouco mais o estudo do Enneagrama, ver os 54 perfis também, né, que são os 9, com as 6 sequências instintivas diferentes possíveis para cada um dos 9. Então, 6 vezes 9, 54, né? Então, muda bastante. E aí tem que ver para cada tipo, Denise. Como eu sei que você é um 3, né, Denise, se eu não estiver enganado, o 3, por exemplo, com autopreservação dominante, e principalmente se tiver o social reprimido, vai ser alguém muito menos afeito a sair na foto, a ser mais visto, ter prestígio social. Ele vai se identificar muito mais com a questão das metas, das tarefas, da realização, e menos com a questão da imagem que ele tem frente aos outros, principalmente no plural. E o autopreservação, quando é sexual reprimido, também relata isso, né? Que é um pouco mais assim afeito só às metas e tarefas, e menos à imagem, mas não tanto quanto o social reprimido, tá? E quando o social é reprimido para o sexual, e se eu não me engano você é sexual dominante, né, Denise? O 3, ele precisa dessa conexão com o outro, da imagem em relação ao outro, mas aí no singular, né? E não tanto em relação às demais pessoas, sobretudo se o social for reprimido. Então, essa coisa da imagem é muito mais forte para o sexual e o social, mas em âmbitos diferentes. Enquanto para o autopreservação, não. E aí eu estou falando do 3. No geral, quem é a autopreservação dominante de qualquer um dos tipos é um pouco mais contido, defendido, ansioso,
possivelmente um pouco mais na dele mesmo, avesso a riscos de diferentes maneiras, mas aí com exceções de alguns tipos, como por exemplo o 4, que eu falei há pouco, né? Enquanto os sociais têm mais uma preocupação com imagem, com reconhecimento, mas mais no sentido de pertencer, que é algo instintivo, né? Não tanto reconhecimento emocional, que você vê mais nos tipos emocionais, 2, 3 e 4. Sociais dominantes têm esse traço. E dado uma outra pergunta aqui, ou duas perguntas, eu vou falar mais dos sociais dominantes já já. Enquanto os sexuais, eles têm um pouco mais isso de rivalidade, de competição, de intensidade, na comparação com pessoas do mesmo tipo. Isso é importante para você avaliar o quanto é intensa, né? E é por aí. Então, as pessoas mudam muito mesmo. Mas lembrando que essas mudanças estão no nível do instinto, das vísceras, da barriga, assim, e não tanto no emocional, né? No emocional, as pessoas do mesmo tipo, na experiência emocional interior, são parecidas. São muito mais voltadas à paixão do tipo que é comum entre todas as pessoas daquele tipo, independentemente do instinto dominante, tá, Denise? A Michele, tudo bem? Ela nos pergunta sobre o social dominante. A gente faz o trabalho intenso de domar e diminuir a energia excessiva desse instinto, mas é inegável que temos habilidades importantes ali, né? Por exemplo, de socialização, de integração das pessoas, né? Ser catalisador, de levar as coisas para o mundo. Né? Então, como voltar a atuar de forma saudável nesse âmbito após o período de desconstrução? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é a lei do 3 do Enneagrama num aspecto específico, que é, primeiro a gente tem aquele estilo original de fábrica, né? Aí depois a gente constrói o oposto dele. A gente vai realmente pro oposto primeiro, para depois, na terceira força, a gente poder fazer um meio termo. Então tem que viver um tempo no oposto, né? Criar esse oposto como um paradoxo interior, para que apenas depois a gente vá para um meio termo. Isso é um pouco da lei do 3 do Enneagrama, que fala, por exemplo, de tese, antítese e só depois uma síntese. E como eu te conheço bem, né, assim, de ter te visto muitas vezes em cursos e como tradutora das coisas que a gente faz e uma profissional também de Enneagrama, eu sei que você, por exemplo, durante o curso, dá a você mesma muito mais agora o tempo, né, para ficar sozinha e não socializar durante intervalos. E isso é realmente o oposto. Então você vai notar, Michele, que por um tempo não vai ter tanto aquelas coisas que são pontos fortes do social. Você vai perder isso por um tempo, como tem que ser. Você vai para o oposto. Mas fique tranquila que isso vai voltar naturalmente na hora da terceira força, né, da síntese. Então não force a barra para antecipar isso. E, de fato, valorize, como você está fazendo, algumas coisas do social, né? Mas mesmo que elas não estejam ainda na hora de voltar. Então, na prática, o que eu quero dizer é você ter paciência com você mesma e conseguir também, na hora que vier esse social, fazer isso como um serviço mais anônimo e não assim para aparecer, para pertencer, né? E aí vai ser um pouco mais livre esse instinto social nas características positivas. E também você não vai depender de fazer isso para se sentir alguém. Né? Então vai ser a tua identidade vai ser um pouco menos dependente de ter essa coisa social. Você vai usar isso mais como recursos positivos que você poderia não estar usando e se sentindo tão bem quanto, tá? Esse é um pouco, ao meu ver, o segredo, Mi. A Pri Carvalhinha, que foi a nossa entrevistada aqui do tipo 1, né, no segundo trimestre, a pergunta minha é mais genérica sobre o trabalho com instintos. Gostaria de saber se, na sua percepção,
trabalho corporal para domar os instintos parece ser mais efetivo do que somente um trabalho mental, comportamental. Sobretudo para um tipo instintivo como o seu, né? Tipo 1. Mas para todo mundo é sim bacana. Inclusive usando posturas corporais que vão favorecer o trabalho sobre os instintos, né? E como você fala em domar, eu estou pressupondo aqui que você esteja se referindo mais ao instinto dominante, né, Pri? Que eu sei que no teu caso é o autopreservação. Então, por exemplo, um trabalho corporal de se abrir os braços assim para não ficar tão autocrítica, de sorrir, de se divertir com o corpo, ter mais ginga, né? Como todo um se beneficia de ter. Então, você fala, porque me parece, posso estar enganada, que os instintos dominantes e também os reprimidos vêm de traumas. Se não me engano, você já falou isso. Entendo que traumas também precisariam ser elaborados no nível do sistema nervoso. Faz sentido? Total, total, Pri. E gosto muito da tua contribuição aqui. A gente precisa estudar o sistema nervoso, né, como ele funciona, inclusive para não domar excessivamente o instinto, porque aí o sistema nervoso reage e aí não funciona. Então a gente tem que saber qual é o limite desse domar, né? E aí depois do domar, quanto que a gente tem que voltar a dar um pouco de vazão para esse instinto dominante. Então, sim, a gente tem, isso tem a ver com traumas. Só que eu só corrigiria aqui que eu acho que os traumas acontecem um pouco independentemente de qual é o nosso instinto dominante ou reprimido. Ou seja, não são os traumas que definem o instinto. É mais ou menos assim, dada a nossa sequência instintiva, que meio que vem de fábrica, né, de original de fábrica, aí os traumas que acontecem na nossa vida vão ser assimilados como mais pesados ou não. Por exemplo, se eles baterem no instinto dominante, né? Então, a gente tem que lidar com os traumas, mas só não tenhamos essa percepção de que o trauma define qual é a sequência instintiva. Bom, a Tiana, tudo bem, Tiana? Também nos perguntou aqui pelo nosso grupo do WhatsApp. Por favor, gostaria de saber mais sobre o instinto dominante, que no meu caso eu achava ser sexual, mas que olhando melhor parece ser autopreservação. Tenho observado aqui, na minha experiência, como é grande o impulso à autopreservação para os meus escolhidos, querendo impor cuidados a eles que não estou tendo muitas vezes comigo. O instinto intermediário pode atuar igual ao dominante, ou minha confusão tem a ver com essa necessidade de conexão também do tipo 2? Boas perguntas, viu, Tiana? Minha primeira fala aqui. Muitas vezes os tipos emocionais 2, 3 e 4 acham que são sexuais dominantes porque eles são relacionais, eles precisam da conexão e muitas vezes são mais intensos também do que os outros 6 tipos por serem emocionais, né? São espontâneos em geral. Então, aí eles acham que são sexuais, mas isso é um erro que infelizmente é comum e que vem dessa coisa de estereótipo, de se falar só dos instintos e não dos subtipos, e de generalizar excessivamente. Por isso, tenha muito cuidado, inclusive, com o que você ouve por aí, porque é fundamental entender o instinto de uma maneira mais sofisticada, um pouco mais rigorosa, né? E às vezes as pessoas falam assim: ah, eu acho que eu sou sexual porque eu sou romântico, porque eu gosto de ter alguém no meu lado. Isso não é sexual. Sexual é aquela energia de vem cá, né? De vamos conectar, de ter a pele, assim, de estar grudado, mas não numa coisa romântica afetiva. O sexual dominante não é afetividade. Ele é a coisa do, sabe, essa coisa da conexão mais carnal, mais de pele, de querer a posse. E é mais comum para quem é autopreservação dominante essa coisa de querer estar junto, próximo e de maneira afetuosa, tá? Até para se sentir mais protegido. E isso é um pouco mais o autopreservação do que o sexual, tá? Não sei se foi esse o teu caso, né? E o impulso de autopreservação, quando ele é o dominante,
tende a ser também para os outros, como você diz, não só para a própria pessoa, tá? Inclusive, assim, o outro não se autopreserva, eu tenho que fazer isso por ele, né? Só que toda autopreservação, inclusive um dois, né, que vê mais o outro, tem que observar que é meio assim, eu vou me autopreservar primeiro, depois eu preservo os outros, né? E vem os outros depois. Só que eu tenho que cuidar de mim primeiro. Então tem essa tendência, por isso que a gente chama às vezes de autopreservação e não só o preservação. Agora, em espanhol, que é a língua original do Enneagrama, com Oscar Ichazo, Cláudio Naranjo, o instinto é chamado de conservación, né? Ou conservação. Até para dar esse tom importante de que não é só para si, né? É também para os outros. Mas eu sigo um pouco mais esse vocabulário que se tornou mais comum no mundo inteiro do Enneagrama, em inglês, em português, que é o autopreservação, tá? Então, espero que tenha ajudado aí na pergunta. O Rafael, tudo bem, que é um 9 autopreservação, né, Rafa? Como distinguir se os medos e inseguranças vêm do instinto dominante ou do estresse na flecha 6, que é a flecha do tipo 9? É assim, Rafa, acho que o principal aqui é você ver se o medo ele vem de uma coisa não cognitiva, só instintiva, física, corporal, ou se ele vem de inúmeras ideias e a cabeça fica mais assim pipocando ideias, a mente fica mais tagarela, né? E você começa a entrar numas paranoias que são mais típicas do 6, né? Não no sentido assim, mais de doença, né, mental, mas mais um traço, né, sintomas assim paranoicos, o que seria mais a flecha. Então, o medo mais de flecha 6 tem esse componente mais mental, enquanto o medo à autopreservação é uma coisa que vem assim quase sem conteúdo e sem uma coisa de muita reflexão ou de preocupação mental. É uma coisa mais corporal, visceral, instintiva mesmo, né? E aí você tem que ver também o quanto que ao ir para a flecha 6, você se torna mais desconfiado, tá? Que aí é uma coisa mais da flecha e um pouco menos do instinto só de se autopreservar. Em geral, por exemplo, o ficar mais na sua, sozinho, é mais um instinto de autopreservação, enquanto a flecha 6 é uma coisa de que quando você está lá com a pessoa, você desconfia, você observa, analisa, né? Então tenta ver por aí, Rafa, tá? Deixa eu ver aqui, uma outra pergunta da Michele. Então, para o 9 social em personalidade, né, no nível menor de consciência, existe um paradoxo entre a fixação da indolência, que é se deixar mais de lado, né, e o senso da grandiosidade no instinto social. Realmente, né, Michele? Por isso que, inclusive, a gente coloca o 9 social como o contratipo do 9. Né? Como balancear isso? Como achar o caminho do meio entre esses dois extremos, né, da grandiosidade do instinto social e o paradoxo ainda da indolência, de se deixar para trás? Olha, Michele, na minha experiência com 9 sociais, essa grandiosidade vem assim elevando os outros, o grupo, essa coisa assim da causa, e não tanto uma coisa mais individual de eu aparecer, ser, é o pertencer assim ao grupo sem precisar ser o cara, a pessoa, né? E isso diferencia um pouco o 9 social. Então, isso é o que é problemático. Né? Às vezes o 9 social, inclusive, não cava para ele mesmo um espaço mais de destaque, de se sobressair, né? E isso é importante para o 9 ao trabalhar a indolência. E ele não fazer todos os papéis nesse nível do grupo que sejam, inclusive, menos relevantes, ou que ele não tenha benefícios pessoais para ele. E, sobretudo, se for o autopreservação reprimido, mas não importa tanto assim. Sendo o subtipo 9 social, tem que conseguir mais vantagens individuais, falar mais a palavra eu, né, de se autovalorizar. E o instinto social,
olhar essa coisa do pertencer. Então, assim, ser rigoroso de não ficar em grupos, em causas que não te tragam muita coisa, né? E também o excesso de grupos e causas, né? Cuidado para não fazer coisas demais. Por exemplo, o 9 social tende a estar em grupos excessivos, fazer cursos de todos os tipos, e inclusive ser muito afeito a trabalhar o autodesenvolvimento, fazer excessivamente os movimentos de autodesenvolvimento, né? E isso tem a ver com ele se perder no lado social, tá bom? Ana Teresa tem uma dúvida relativamente ao instinto social dominante no caso de alguém do tipo 6. O 6 social, então, né? Em, em que o que transparece nessas pessoas parece nada ter a ver com o que associamos a alguém com instinto social dominante. Ah, isso é fácil, né, Teresa? É porque o 6 ele foge de assumir a própria autoridade, de se destacar, de estar lá na frente, e ele acaba fazendo muito por aquele líder dele, pelo grupo, pela causa acima de tudo. Ele põe os sistemas na frente desse ele se valorizar. E isso vem, infelizmente, da fixação da covardia. Então, uma observação que é semelhante à pergunta da Michelle para o tipo 9. Fixação da covardia é ele não se destacar também. Então, parece que ele não é social nesse sentido de uma ambição mais pessoal e de uma coisa de destaque pessoal, né? Mas ainda assim é o instinto social atuando. E é uma coisa mais das causas, com uma maior racionalidade, no caso do 6 social, que talvez seja o mais racional dos 27 subtipos, né? E que pode fazer se parecer um pouco menos o social dominante. Ele está por detrás das causas e também dos sistemas, das políticas, das diretrizes, né, das práticas, né, em geral. Então pode parecer menos social, tá? Mas vendo a coisa das causas como também algo típico dos sociais dominantes, aí você vai ver um pouco mais o 6 social, tá? E vendo aqui do Juarez, né, noto que pessoas com instinto social reprimido olham para o social, menos favorecidos socialmente, com mais facilidade. Olham para o social com mais facilidade quando o social é reprimido. Porque tem uma dor social que pode vir de uma pobreza nisso, do abandono, né? Enquanto que no instinto social dominante, são adeptos a reuniões sociais, diplomáticas, eventos em geral, que aí o social reprimido não tem. Existe essa percepção nos sociais reprimidos, na tua visão? Eles veem o social um pouco mais nesse sentido da dor, sim. Né? Enquanto os sociais dominantes tendem a não ver tanto a dor, porque estão mais no exercício de uma habilidade social que mascara essa dor. Acho que você tem razão. Mas, por outro lado, quando o instinto é reprimido, também tem uma coisa de arrefecer a dor, Juarez, porque fala assim, não preciso disso na minha vida, vou passar sem, né? Então, tem essas duas coisas. A sua pergunta é bem sofisticada, faz muito sentido, mas aí a resposta é ainda mais complexa, eu acho, do que a pergunta, porque tem essa coisa dos dois não trabalharem as dores de maneira mais direta, né? E a dominância ou a repressão do instinto tem a ver com se afastar da experiência da dor e não trabalhar de maneira mais direta esse trauma. Com o dominante sendo alguém que acha recursos para se dar bem nessa vida e aí se afasta do trauma. Enquanto para o reprimido eu não vou viver essa esfera da vida e aí também não vou encarar o trauma, tá? Mas eu acho que você tem razão em grande medida no teu comentário, tá? A Eliane, tudo bem, Eliane? Instinto dominante e instinto rejeitado ou reprimido tem como base experiências traumáticas, seguindo aqui a pergunta do Juarez. Então, como poderia desenvolver um trabalho de equilíbrio mais eficaz, já que esses traumas estão no nível do inconsciente? É simples ali. As pessoas têm que fazer trabalho de cura de trauma. Isso é uma das coisas mais essenciais no crescimento psicológico.
e aí do que a gente chama aí de nível 2 de consciência, que não abordamos aqui ainda no podcast. Um dia abordaremos, paciência aí, tá? Mas como você, pessoas que são membros da CP Online já tiveram muitas aulas aí sobre isso, né, de trauma e outras coisas aí do trabalho psicológico. Então tem que fazer o trabalho de trauma. E ao fazer, as pessoas vão notar que tem muito trauma que é voltado ao instinto dominante e trauma que é voltado ao instinto reprimido. E ao trabalhar esses traumas, a gente adquire mais consciência sobre esses instintos, ou dominante ou reprimido. Né? Então, acho a sua pergunta muito importante. E aí, o trabalho de autodesenvolvimento é realmente o de trazer conteúdos inconscientes para o consciente. E também de tocar a dor, mesmo que ela não esteja tão à flor da pele. Então, trazer a dor à flor da pele, num conceito assim, e convide que o sofrimento venha para você para que ele possa ir embora, tá? Um dia. A gente às vezes acha que não está sofrendo, mas está. Ele nunca vai embora, esse sofrimento, né, de base, de raiz, se a gente não for corajoso de ir fazer o trabalho terapêutico em relação a isso. E vamos lá, né, pessoal? Terapia é para todo mundo que quer crescer, tá? Vamos quebrar conceitos que tem a ver com terapia é para quem tem problema maior. Só. Se você tem compromisso com o autodesenvolvimento, aí tem que fazer terapia, tá? E a Mayra, né, que fala, o social dominante é mais manipulador? Sabe que eu sou social dominante, né, Mayra? E a resposta é sim, é mais manipulador. Os sociais dominantes fazem mais jogos políticos, escolhem melhor as palavras, fazem a coisa de elogiar quando é conveniente e também de se destacar a partir da manipulação. Então, sim, os sociais dominantes precisam olhar para essa sombra, tá? Então, não é fácil assumir isso, não é fácil de ver, mas é importante ver e trabalhar. Tá? E a Patrícia, por fim, faz uma pergunta mais geral. Como elevar o nível de consciência da personalidade? Olha, Patrícia, eu vou fazer uma resposta breve aqui, vou ficar devendo uma resposta mais completa, porque teremos mais adiante episódios falando sobre elevação do nível de consciência, o modelo nosso da CP de níveis de consciência, que a gente usa o tempo inteiro. Então, eu vou dar uma resposta mais básica. Autoobservação é o fundamental, mas também a autorreflexão. A diferença é a autorreflexão, eu olho para trás e entendo o que eu fiz, enquanto a autoobservação é tempo real. Eu estou flagrando o que está acontecendo comigo agora. Né? Tem que desenvolver essas duas habilidades. A outra coisa que eu quero citar aqui nessa resposta inicial para a tua excelente pergunta é que a gente precisa fazer o trabalho psicológico, né? Antes de fazer o espiritual de preferência, para evitar uma coisa que é meio grave, que se chama o bypass espiritual, o atalho espiritual, que a pessoa vai para excesso de trabalho espiritual antes de fazer o trabalho psicológico. Então aí tem que fazer trabalho com trauma, trabalho das questões de pai e mãe, terapia individual, terapias alternativas diversas, e alternativa aqui tanto no lado da psicoterapia mesmo, quanto terapias diversas que não são só psicoterapia, né? E uma última coisa, falar que aumentar o nível de consciência da personalidade requer receber feedback das pessoas e acolher esse feedback. Então, fazer trabalhos com pessoas que te ajudem, inclusive num determinado momento, se juntando a um grupo de trabalho interior. E o Gurdjieff, né, dizia que isso não é bom, é imprescindível. Ok? Então, essas foram as perguntas deste segundo trimestre. Espero que todos vocês, ouvintes, tenham se beneficiado dessas boas perguntas e as respostas que a gente procurou prover, né? Então, obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama, também nessa nova rodada que a gente fez aí com entrevistas com pessoas tão legais. No terceiro trimestre, trabalharemos aplicações diferentes, diversas do Enneagrama.
em diferentes coisas, diferentes áreas da vida, diferentes papéis nossos na vida. E um obrigado ainda mais especial para você que já é membro da CP Online e vê mais conteúdos nossos, tanto em vídeos diversos, né, que a gente tem de diferentes temas, se aprofundando ainda mais. Se você ainda não é membro, dá uma olhadinha nas possibilidades para se tornar membro. Nós temos preços especiais para pessoas do Brasil, de Portugal e de outros países também de língua portuguesa, tá? E o Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. No descritivo desse episódio você tem links e ideias de como se conectar mais com a gente na CP Enneagram, também calendário de cursos, então dá uma olhadinha aí no descritivo do episódio. Eu sou Urânio Paes e até a semana que vem, num novo trimestre, e fique ligado no nosso Mundo Enneagrama.